Imagine a cena: um submarino russo emerge inesperadamente próximo a um poderoso porta-aviões norte-americano. Esses encontros eletrizantes já aconteceram antes, como no Mediterrâneo, e são verdadeiros testes de nervos que destacam o equilíbrio de poder no mar. E agora, com as tensões globais mais acirradas do que nunca, quem sabe o que pode acontecer? Será que um confronto épico está por vir? Não saia daí, porque o que vem a seguir é de tirar o fôlego. Um confronto como esse requer uma análise cuidadosa e considerações estratégicas. Então, o que acontece a seguir neste embate entre um submarino russo e um porta-aviões dos Estados Unidos? Vamos descobrir. Imagine um gigantesco porta-aviões navegando pelos mares abertos, de repente detectando uma possível ameaça submersa. Como o porta-aviões reage e como o submarino se movimenta ao redor dos sistemas avançados de detecção. A primeira linha de defesa está em métodos de detecção sofisticados. Sistemas de sonar poderosos funcionam como ouvidos subaquáticos, emitindo ondas sonoras e analisando os ecos retornados para localizar a posição de um submarino. O processamento avançado de sinais ajuda a diferenciar entre ruídos de fundo e o som característico de um navio submerso. Mas o sonar não é a única ferramenta em ação. Satélites e aeronaves de reconhecimento aéreo escaneiam vastas áreas do oceano em busca de atividades suspeitas. Além disso, drones subaquáticos e outras tecnologias inovadoras aumentam as capacidades de detecção. Se um submarino é detectado perto de um grupo de porta-aviões, a situação se torna séria. Todo o grupo de porta-aviões é colocado em alerta máximo, com as tripulações em suas posições de batalha, prontas para responder a qualquer ameaça potencial. A comunicação e a coordenação entre diferentes unidades tornam-se cruciais nesta fase. Durante uma situação como essa, o porta-aviões e seus navios de escolta podem mudar de curso e velocidade para criar uma formação mais defensiva. Isso torna mais difícil para o submarino alvejar o porta-aviões e permite uma resposta mais coordenada de guerra anti-submarino. Helicópteros e aeronaves de asa fixa, equipados com sonar e outros equipamentos de detecção, são lançados para localizar a posição exata do submarino. Os navios e o grupo de porta-aviões utilizam torpedos, cargas de profundidade ou outras armas especializadas para neutralizar a ameaça. A resposta inicial se concentra na coleta de informações acionáveis e na formação de uma postura defensiva forte. O curso de ação final depende de vários fatores, incluindo a situação específica, protocolos internacionais e regras de engajamento. No entanto, podem as relações diplomáticas e a estratégia de comunicação do país salvar a situação de um desfecho mortal deste conflito. Quando um submarino emerge perto de um grupo de porta-aviões, a situação pode ser tensa. Em meio à alta vigilância, uma comunicação clara e esforços diplomáticos são essenciais para evitar mal-entendidos e escaladas. Frequências de rádio padrão e canais de comunicação dedicados permitem comunicação direta entre os navios. Além disso, bandeiras de sinalização marítima internacional transmitem mensagens básicas visualmente. Além da comunicação direta entre os navios, canais diplomáticos entre os Estados Unidos e a Rússia provavelmente seriam ativados. Embaixadas e oficiais militares trabalhariam nos bastidores para esclarecer intenções, reduzir tensões e encontrar uma resolução pacífica. As leis e convenções internacionais marítimas delineiam regras para navegação e segurança no mar, desempenhando um papel na resolução de conflitos. O objetivo em tais situações é navegar com calma e profissionalismo, usando comunicação clara e canais diplomáticos estabelecidos para garantir a segurança e evitar que a situação saia do controle. No entanto, uma comunicação cuidadosa e relações diplomáticas nem sempre são suficientes para manter a calma e a segurança costeira. Quando um submarino russo emerge próximo a um porta-aviões norte-americano, a situação desencadeia uma complexa série de manobras táticas e operacionais. Várias estratégias e considerações guiam essa interação tensa. Porta-aviões são a joia da coroa de um grupo de ataque de porta-aviões e sua proteção é crucial.
Grupos de ataque de porta-aviões operam em formações específicas, com navios de escolta como cruzadores e destroyers formando uma tela defensiva ao redor do porta-aviões. Esses escoltas estão equipados com sistemas de sonar avançados e armamentos projetados para detectar e neutralizar ameaças submarinas. Além disso, o CSG pode ter seus próprios submarinos operando submersos, adicionando outra camada de posicionamento estratégico. As razões para o submarino emergir impactam criticamente a resposta. Em um cenário não hostil, uma falha mecânica ou um desejo de se comunicar pode ser a causa. A Lei Marítima Internacional estabeleceu protocolos para emergências e comunicação no mar. O grupo de porta-aviões pode oferecer assistência ou estabelecer uma distância segura para permitir a comunicação através de canais estabelecidos. Se ações hostis forem suspeitas, a situação se torna tensa. Regras de engajamento estritas ditam o nível de força que o CSG pode empregar. Essas regras consideram fatores como a gravidade da ameaça, protocolos internacionais e a necessidade de desescalar, se possível. O comandante do CSG tem a responsabilidade final de tomar essas decisões. A resposta varia dependendo da situação. Em uma emergência não hostil, o grupo de porta-aviões pode estabelecer comunicação, oferecer assistência ou manter uma distância segura até que a situação seja resolvida. Além disso, o CSG pode acompanhar o submarino a uma distância segura para monitorar seus movimentos. A lei internacional geralmente permite liberdade de navegação em águas internacionais, desde que não impeça as atividades legais dos outros. Se o submarino emergir perto de águas territoriais dos Estados Unidos, a resposta pode ser mais contundente, com o CSG possivelmente usando avisos visuais ou verbais para impedir o submarino de entrar em áreas restritas. Tais encontros podem interromper missões em andamento, com o CSG precisando desviar recursos para monitorar o submarino, potencialmente atrasando operações planejadas ou exercícios de treinamento. Manter uma postura defensiva forte também pode limitar as capacidades ofensivas do porta-aviões a curto prazo. O encontro entre um submarino e um grupo de porta-aviões é impulsionado por avanços contínuos em tecnologia e estratégia. Submarinos modernos apresentam tecnologias avançadas de silenciamento e designs hidrodinâmicos que os tornam incrivelmente difíceis de detectar. Essas capacidades permitem que operem quase invisíveis, representando uma ameaça significativa para os navios porta-aviões. Submarinos carregam armamentos diversificados, incluindo torpedos, mísseis antinavio e minas, capazes de causar danos devastadores a um porta-aviões se aproximarem o suficiente. No entanto, os grupos de porta-aviões não são fortalezas indefesas. Sistemas avançados de sonar, arranjos rebocados e sonar de imersão lançado por helicópteros trabalham juntos para criar uma bolha defensiva ao redor do porta-aviões. Navios de escolta carregam foguetes antissubmarinos, torpedos e cargas de profundidade para neutralizar ameaças detectadas. As táticas de guerra anti-submarino estão em constante evolução. Grupos de porta-aviões usam manobras coordenadas para dificultar o rastreamento e a previsão de seus movimentos por submarinos. Modelagem computacional moderna e análise de dados ajudam os comandantes a antecipar atividades submarinas potenciais. O campo de batalha eletrônico é outro fronte decisivo. Grupos de porta-aviões usam sistemas de guerra eletrônica para bloquear o sonar e as comunicações inimigas enquanto defendem suas próprias redes de ataques cibernéticos. Submarinos também podem empregar táticas de EW para esconder sua presença ou interromper os esforços de ASW. Esses avanços tecnológicos impactam significativamente a estratégia naval geral. A capacidade de detectar e neutralizar submarinos é crucial para manter o controle de áreas marítimas vitais e projetar poder globalmente. Para nações com grupos de porta-aviões, combater a ameaça de submarinos é uma prioridade. A corrida tecnológica entre submarinos e grupos de porta-aviões provavelmente continuará. É um jogo de adaptação constante, onde cada lado se esforça para ganhar vantagem na vasta arena oceânica. A própria história testemunhou o que acontece quando essas duas superpotências colidem.
O vasto oceano se torna um palco ainda mais tenso quando submarinos e porta-aviões se encontram, navegando nas mesmas águas. A história nos oferece diversos episódios que ilustram a constante evolução tecnológica, as adaptações estratégicas e a dinâmica da política internacional. Um evento marcante ocorreu em 1970, quando um submarino soviético surgiu inesperadamente perto de um grupo de porta-aviões americanos no Mediterrâneo. Ambos os lados realizaram manobras ousadas antes de a situação ser controlada por meio de negociações diplomáticas. Esse incidente sublinhou a importância de ter protocolos de comunicação eficazes para evitar mal-entendidos e prevenir escaladas desnecessárias. Como consequência, foram estabelecidos canais de comunicação específicos e protocolos de emergência para assegurar que decisões racionais prevaleçam em momentos críticos. No final do século XX, documentos desclassificados revelaram outro incidente envolvendo um submarino dos Estados Unidos, que, sem ser detectado, se aproximou de um grupo de porta-aviões soviéticos. Essa operação bem-sucedida destacou as capacidades cada vez mais sofisticadas dos submarinos modernos e gerou preocupações sobre a segurança dos porta-aviões contra ameaças subaquáticas. Esse episódio levou a investimentos substanciais em tecnologias de guerra anti-submarino, ASW, resultando no aprimoramento dos sistemas de sonar e métodos de detecção. Em 2006, um submarino chinês da classe Song emergiu perto de um grupo de porta-aviões dos Estados Unidos liderado pelo USS Nimitz. Embora a situação tenha permanecido pacífica, ela desencadeou uma série de atividades diplomáticas e enfatizou a necessidade de protocolos de comunicação claros para evitar mal-entendidos. Cenários futuros potenciais podem educar ainda mais sobre as complexidades desses encontros. Imagine uma situação em que um submarino com tecnologia avançada de silenciamento penetra o perímetro defensivo de um grupo de porta-aviões. A guerra eletrônica torna-se um campo de batalha crucial. O grupo de porta-aviões pode usar táticas de bloqueio para interromper o sonar e as comunicações do submarino, enquanto o submarino tenta mascarar sua presença e interromper os esforços de ASW. O desfecho depende da eficácia das capacidades de EU de cada lado e da capacidade de explorar qualquer vantagem tecnológica. Análises e simulações realizadas por estrategistas militares desempenham um papel vital na preparação para tais eventos. Jogos de guerra e simulações permitem que comandantes testem diferentes estratégias e táticas em um ambiente controlado, identificando potenciais fraquezas e áreas para melhoria. Essas simulações consideram fatores como as capacidades específicas dos submarinos e grupos de porta-aviões envolvidos, juntamente com condições ambientais e protocolos internacionais. O objetivo é antecipar desafios e desenvolver respostas eficazes para manter a segurança e evitar que mal-entendidos se transformem em conflitos. O impacto estratégico desses incidentes se estende muito além do confronto imediato. O conhecimento adquirido de cada interação informa o desenvolvimento tecnológico futuro e a tomada de decisões estratégicas. Nações com grupos de porta-aviões se esforçam para manter uma vantagem tecnológica em ASW, enquanto nações dependentes de submarinos buscam constantemente avanços em furtividade e armamento. Esse empurrão contínuo molda o cenário do poder naval e enfatiza a importância de manter canais de comunicação claros e a cooperação internacional para garantir a segurança no vasto palco oceânico. Considerações ambientais. Porta-aviões massivos e submarinos furtivos são máquinas extraordinárias, mas compartilham o oceano com uma vasta gama de vida marinha. Quando esses gigantes se encontram, é essencial considerar o impacto ambiental. Uma preocupação importante é a poluição sonora. Imagine um aspirador de pó super barulhento debaixo d'água. É assim que os motores dos navios e o sonar soam para as criaturas marinhas. O ruído pode interromper sua comunicação, dificultar a busca por alimentos e até causar danos auditivos. Acidentes também podem ocorrer, causando derramamentos de óleo ou danos a habitats delicados no fundo do oceano, como jogar lixo em um parque. Pode levar muito tempo para o oceano se recuperar dessas perturbações. Felizmente, existem maneiras de mitigar o dano.
Novos designs são mais silenciosos e algumas marinhas usam configurações de sonar especiais para reduzir a poluição sonora. O vídeo fica por aqui, obrigado por sua presença.